Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! E hoje tem diquinha muito bacana aqui no canal, diquinha de como melhorar os prejuízos causados pela pandemia. Quer saber? Fica aqui comigo. Eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e também professora. Trabalho com o processo de aprendizagem há bastante tempo. Então, a gente sabe que esses 2 anos, esses 2 últimos anos com essa aula remota, aula online, foram grandes prejuízos para as nossas crianças. E agora, o que a gente pode fazer para reverter esse caso? As crianças não estavam na escola física, então muitas habilidades não foram desenvolvidas por conta disso. Habilidades que são essenciais para o processo de aprendizagem. Antes de tudo, a gente precisa fazer uma avaliação para que a gente consiga intervir naquelas habilidades que não foram adquiridas, porque não vai adiantar nada se eu ficar batendo na tecla, tentando inserir um conteúdo novo, se a criança não tem as habilidades necessárias para que consiga reter aquela informação nova. Então a gente precisa fazer essa avaliação e depois fazer uma intervenção e só depois começar o processo mesmo de ensino-aprendizagem. Mas que habilidades são essas? A consciência fonológica, ter noção de rimas, de aliteração, por exemplo. Inclusive, se você quiser o passo a passo para inserir o método fônico, essa abordagem fônica, eu tenho um curso, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse. Nesse curso eu indico para os professores e pais que querem alfabetizar seus filhos, professores que querem inserir o método fônico em sala de aula. Nele eu falo passo a passo de como inserir as letras, por onde começar, tem apostila, é um material muito bacana. O link vai ficar aqui embaixo na caixa de informações, ok? Então, essas habilidades como consciência fonológica, aliteração, rimas, eu falo muito no curso Método Fônico de Alfabetização. E o bacana é que muitas pesquisas já indicam essa abordagem fônica para a alfabetização, já indicam sucesso com o método fônico. Muitos países já utilizam o método fônico no processo de alfabetização. O Brasil ainda tem essa certa resistência em algumas escolas, mas daqui uns dias eu creio que isso vai mudar, daqui uns tempos a gente precisa mudar, a gente precisa inserir essa abordagem fônica. Se a gente faz leitura juntando uns sons, então por que não usar o método fônico? E quando eu digo método, né, usar uma cartilha, mas essa abordagem fônica. Outra habilidade que a gente precisa fazer uma avaliação são as funções executivas. E quais são as funções executivas? É o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre elas. Vou deixar o card aqui e o link aqui embaixo também para que vocês possam saber um pouco mais sobre as funções executivas. E essas são as que mais se tem estudado, mas as funções executivas são bem amplas. Mas a gente sempre foca no controle inibitório, na flexibilidade cognitiva e na memória de trabalho. Então, memória de trabalho é aquela memória de curta duração. Então, a gente precisa dessa memória de trabalho para conseguir ler, escrever, para conseguir memorizar um número de telefone, para que eu consiga completar uma frase. Se eu não tiver a memória, eu vou esquecer o que foi que eu comecei a falar aqui e não vou conseguir continuar a frase. Para a pessoa que está me ouvindo, também precisa ter essa memória de trabalho para compreender o que foi que eu falei. Então é muito importante, é essencial no processo de aprendizagem. O controle inibitório é aquela capacidade que a gente tem de controlar. Sabe aquelas vezes que a gente tem a vontade de falar tudo que vem à tona, tudo que vem à nossa cabeça? Aquela criança que atrapalha muito na sala de aula, que fala, que não sabe esperar a sua vez. Então, isso é o controle inibitório que também a gente precisa para ter atenção, a gente precisa ter esse controle inibitório para conseguir ter o foco. E a outra é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de flexibilizar o pensamento, é a capacidade de
resolver problemas, que é uma outra coisa importantíssima no processo de ensino-aprendizagem. Então, por que não avaliar primeiro essas habilidades que são essenciais para a aprendizagem antes de iniciar o conteúdo? Afinal, a aprendizagem não é só conteudista, a gente precisa trabalhar outras aprendizagens para que a criança, o adulto, o indivíduo, enfim, consiga aprender também a parte conteudista. A gente precisa trabalhar com estratégias que desenvolvam essas habilidades para que a criança consiga aprender. Então vamos tirar um tempinho da aula, vamos tirar aí uns 20 minutinhos da aula para desenvolver essas funções que são essenciais. Vamos fazer as aulas que incluam essas atividades que desenvolvem essas funções. Isso vai ser muito útil e com certeza depois no final daquele período, daquele semestre, daquele bimestre, você vai obter muito mais resultados do que você só falar o conteúdo. E uma boa alternativa para desenvolver essas habilidades das funções executivas, por exemplo, também da consciência fonológica, daquela noção de rima, de aliteração, é trabalhando com jogos. Os jogos são essenciais no processo de ensino-aprendizagem, eles desenvolvem muito a nossa noção de espaço, de tempo, ele ajuda no nosso cognitivo, ou seja, ele ajuda na nossa aprendizagem. Quem é que não gosta de aprender se divertindo? Nós, adultos, gostamos muito de aprender quando é divertido. Que tal fazer uma aula de acordo com a realidade da criança, com coisas da vivência da criança? Aposto que vai ser muito mais proveitoso. Você precisa inserir coisas que as crianças gostam. Afinal, só aprende quem quer. O nosso cérebro, ele tem a capacidade permanente de aprender, mas ele só vai aprender aquilo que interessa a ele. Então a gente precisa produzir uma aula em que as crianças queiram aprender. Isso aí é muito, mas muito mesmo importante. Outra coisa que é muito importante para o aprendizado são as emoções. Você já observou se você está ansioso, se você está com raiva? Você não tem atenção. Sem atenção, a gente não aprende. Então, vamos trabalhar com emoções positivas, vamos trazer coisas positivas para a sala de aula. Vamos deixar a raiva, a falta de vontade de lado e vamos motivar as nossas crianças, que é outro ponto também importante, a motivação. Então, recapitulando, vamos melhorar a consciência fonológica, vamos trabalhar as funções executivas, vamos melhorar as emoções, vamos melhorar a motivação dos nossos alunos, pois o aprendizado pode ser difícil, mas nunca é impossível. Ele só precisa ser facilitado. E foi isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos, ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau.